nós continuamos a nossa conversa aqui no estúdio do MPE na TV, hoje com a presença do promotor de justiça lá de Carapó, Dr. Cláudio Rogério Ferreira Gomes. E ele está contando para a gente aqui uma realidade muito dura que é o sistema prisional hoje que Carapó vive, né, doutor? Sim. Como é que se consegue sair dessa situação, doutor? Existe uma luz no fim do túnel? Existe, assim, felizmente, parece que o problema está próximo de ser solucionado, né? Depois de algumas medidas que a gente vem adotando de 2008 para cá, algumas com êxito, outras sem êxito, né, perante o judiciário, parece que agora o problema está trilhando um caminho bom. A gente, em maio, nós instauramos um inquérito civil na primeira promotoria, cujo objeto era justamente essa finalidade, essa intenção de desonerar a polícia judiciária da atividade de carcereiro, né? Então, qual que é a nossa ideia com esse procedimento? Deixar delegado de polícia, escrivães de polícia, investigadores de polícia para as atividades afetas à polícia judiciária. Fazer o que ele tem que fazer, né? Eles prestaram concurso para ser policiais, para investigar aqueles crimes que acontecem lá nas ruas, né? Hoje nós temos inquéritos policiais cujos crimes aconteceram em 1997 e que até agora não foram concluídos os inquéritos policiais. E esse acúmulo de função, não há dúvida que isso aí exerce um papel importante. É um reflexo importantíssimo nesse aspecto. Em maio nós instauramos, fizemos uma audiência pública em Carapó, convocamos a sociedade, explicamos para a sociedade a importância de desmistificar essa ideia de que presídio vai causar um mal para a cidade. Na verdade, Carapó hoje possui uma cadeia pública, mas que de fato funciona como presídio. Então nós temos uma cadeia pública que é um mal pela situação que se encontra. Sem dúvida. Esses presos só estão presos porque querem, porque eles podem sair a qualquer momento. Sem dúvida nenhuma. Ali Carapó é um trevo do tráfico de drogas. Carapó vai para o Paraná, vai para Coronel Sapucaia, ali que é a divisa com o Paraguai, fica cento e poucos quilômetros de Carapó ao Paraguai, indo por Amambai. Então o tráfico de drogas, tanto pelo BR-63 quanto pelo MS-146 que vai para Amambai, é muito grande. E isso sobrecarrega demais o sistema ali em Carapó, carcerário. A superlotação aumenta a cada dia. Isso aí gera uma série de reflexos. Por exemplo, a polícia militar, ela faz a escolta do preso. O preso fica doente, a polícia militar vai lá, leva o preso para o PAN ou para o hospital. Enquanto com uma ou duas viaturas, a polícia está levando um preso no posto de saúde ou no hospital e lá tendo que permanecer escoltando esse preso, a cidade fica desassistida. E aí existem os crimes sendo cometidos num lado da cidade e a polícia militar sendo usada para levar aquele preso no médico. Fazendo uma função que não é dela. Que não é dela. Então, assim, nós conseguimos lá conscientizar as autoridades políticas de Carapó, a representantes da sociedade civil de Carapó, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Conselho da Comunidade, diversos conselhos, Rotary, todas essas organizações não governamentais, representantes da sociedade civil, nós conseguimos trazer para essa audiência pública para explicar a importância da vinda da AGPEM para Carapó. A AGPEM, a autarquia aqui do estado de Mato Grosso do Sul, assumir o sistema carcerário lá de Carapó. E isso quer dizer o quê? A AGPEM assumindo lá em Carapó, quer dizer o quê? Que vocês vão ter um prédio diferente, que vocês vão ter um sistema carcerário de verdade, é isso? Então, já foram alguns engenheiros lá em Carapó para analisar a estrutura do prédio, tiveram uma impressão relativamente boa da situação. O município de Carapó, através do prefeito municipal, se dispôs a doar um terreno para o estado de Mato Grosso do Sul, para que nesse terreno seja construída a delegacia nova, delegacia de polícia civil, onde trabalharão apenas os policiais da polícia judiciária. E esse prédio onde hoje está instalada tanto a cadeia pública quanto a delegacia de polícia, seria entregue totalmente para a AGPEM, e a AGPEM, com o seu pessoal, ia assumir esse local, ia gerir, ia administrar, ia fiscalizar todo o cumprimento de pena como deve ser feito. Aí ia virar uma penitenciária de verdade. Aí ia virar, na verdade, uma cadeia pública, Valéria. Uma cadeia pública cuja finalidade é abrigar os presos provisórios até a sentença condenatória. Depois da sentença condenatória, o Estado tem a obrigação de providenciar a transferência desses presos condenados para uma penitenciária. Por exemplo, a Ria Amorim Costa, que também sofre com superlotação, e a gente não desconhece e compreende a situação. Penitenciária de Campo Grande, né? Tem outras, Dois Irmãos do Buriti, certo? Então existem outras alternativas, que são penitenciárias mesmo, onde os presos cumprem pena em regime fechado. Carapó seria o quê?
funcionaria o regime aberto, o semiaberto e a cadeia pública, onde estariam reclusos aqueles presos provisórios. Recebeu sentença penal condenatória, seria transferido sim para uma penitenciária. Já se pensou numa situação também para as mulheres que estão lá? As mulheres, elas todas deverão ser transferidas para um presídio feminino. Lá, a gente diz lá, entre a cruz e a espada, de verdade. Porque a mulher é presa no tráfico de drogas. Ou um adolescente de 14, 15, como acontece diariamente lá, é apreendido por prática, por exemplo, de um latrocínio, que é um ato infracional grave, gravíssimo, né? Vai deixar o adolescente infrator que pratica um latrocínio, um homicídio, um estupro, solto? Ou a gente vai deixá-lo, entre aspas, preso, ou em outras palavras, como o Estatuto da Criança, internado na delegacia, na cadeia pública, junto com aqueles presos maiores? Qual a saída que a gente encontra nessa situação? Junto com os professores, né? Junto com os professores. Então, os professores ficam em 6 celas separadas, os homens. Aí tem um corredor separando com a porta, separando. Aí existe uma cela para mulheres e uma cela ao lado das mulheres para os menores. Aí há um problema maior. E quando é uma menina, uma menor infratora? Ela não vai poder ficar na cela com os meninos adolescentes infratores do sexo masculino. Aí acabam tendo que ficar junto com as mulheres maiores que praticam tráfico de drogas, praticam homicídio. Então, Cláudio, você tem um problema muito grande na sua mão, gravíssimo. Até se conseguir, o juiz da infância, conseguir transferência para outros locais. Valéria, um exemplo. Aqui fica a cela de menores. Aqui fica a cela das mulheres. E mais longe um pouco a cela dos homens, a 6. Ocorreu uma situação em que uma mulher que praticou um latrocínio junto com um menino, esse adolescente era marido dela, certo? O menino, o adolescente infrator que tentou matar um taxista, ficou numa cela aqui e a esposa ficou na cela do lado. O que eles fizeram? Furaram um buraco na parede, se comunicavam entre eles, quando iam à audiência no fórum para serem ouvidos nos seus respectivos processos, já estava tudo resolvido entre eles. Eles já tinham a versão a ser contada para cada juiz. O menor contaria a versão dele para o juiz da infância. E a maior, a mulher, que era a mulher dele, contaria a versão para o outro juiz do processo dela. Então, é uma situação que, para a justiça de fato, às vezes deixa de ser feita por conta dessas aberrações que acontecem no sistema penal. Tempo é o que não falta para eles, né, doutor? Não faltam. Eles têm muito tempo para pensar e coisas boas, certamente, ali, eles não pensam. Cada dia que se faz um pente fino, uma vistoria, uma busca na delegacia, uma revista mais drástica, se acham drogas, celulares, facas, né? Armas, se acham lá dentro da delegacia de polícia. Doutor, o assunto é assustador, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que colocar o dedo na ferida mesmo e dizer qual que é a nossa realidade. E essa é uma realidade muito triste e muito dura. Mas nós esperamos, assim, que vocês consigam, junto com a AGEPEM, junto com o governo do Estado, resolver essa situação tão complicada, né? Sim, fizemos a reunião começo de junho, com o secretário de Segurança Pública, o doutor Vantuir, nos recebeu maravilhosamente bem, né? Colocamos os problemas, ele fez as suas colocações também, cada parte reconhecendo as dificuldades da outra, a gente não desconhece, todas temos, né? Mas ele demonstrou uma vontade relativamente boa na solução do problema, tanto é que já encaminhou profissionais da parte técnica, engenheiros em Carapó, para que faça a vistoria, para que apresente relatório para ele, para que ele estude medidas para que realmente a AGEPEM possa assumir lá a cadeia pública de Carapó. De outro lado, a AGEPEM nessa reunião estava presente através do Coronel Oliveira, que também se demonstrou bastante solícito e preocupado com o problema, e ficou de passar para o secretário uma quantidade de pessoas que seria ideal para se trabalhar lá no estabelecimento de Carapó, quando a AGEPEM passar a assumir o local. Mas, doutor, vocês estão numa situação que nem o ideal é necessário mais, né? Um pouco já está resolvendo muito, né? A gente está partindo dessa premissa, Valéria, porque, assim, isso é uma ideia que nós tentamos colocar para as autoridades a quem compete resolver o problema. Se nós formos pensar em trabalharmos com o ideal,
Aí fica difícil, porque raramente você vai encontrar um local em que você trabalha com o ideal. Então a gente tenta fazer o trabalho bem e trabalhar com o possível, mas não com o ideal. E é isso que eu acredito que a GPEM vai ter a sensibilidade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul vai ter a sensibilidade de levar para Carapó aquilo que é o ideal. Porque não é ideal um policial civil, que seria um agente de polícia civil, cuidar de 70 presos, dormir sozinho na cadeia pública com 70 presos, chegando a 117, como chegou outrora aí lá em Carapó. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que se resolva essa situação logo e que o senhor volte aqui com boas notícias e a gente vai ficar muito feliz. Vai se resolver, eu espero que as notícias sejam boas e breves. Que bom. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Valério. Obrigado a você. Nós voltamos na semana que vem para falar mais sobre as ações do Ministério Público em Mato Grosso do Sul. Tchau.